Vocês passaram por alguns apertos espirituais aí, Michael? Sim, bem forte. Durante a minha viagem? Sim, bem forte. É. O que aconteceu? É o seguinte, a gente tava aqui, aí eu dormi lá eu dormi aquele dia primeiro que eu sei a Marcelo, né? É porque na realidade, só para o pessoal inteirar, eu fiquei 5 dias fora praticamente, viajando, a trabalho. E aí vocês ficaram aqui em casa, só vocês. Sim. E aí a rotina meio que mudou, porque quando eu tô aqui, geralmente os meninos até vira noite, né, Michael? Sim. Vai fazer treino de exercício de madrugada. E quando eu estive fora, vocês meio que se sentiram um pouco acuados energeticamente, não foi? Sim, a gente ficou... tudo que a gente ia fazer era mais cedo, né? Porque ficou um mal-estar, né? Uma energia Ficou um estranha. mal-estar? Deixa eu só... E aí... Pode falar. E aí a gente... com você que a gente faz as coisas até mais tarde, a gente fica até mais tarde vendo TV, os meninos jogam, né, tudo. E aí nesses dias, né, desde o primeiro dia que você foi, tava assim, até ainda, porque você foi mais tarde, né, então tava ainda tranquilo. Mas aí na segunda noite... Isso foi na segunda noite, Michael, ou na no terceira? segundo dia. No segundo dia? Segundo dia. Aí a gente já começou a sentir aquele mal-estar, então aí nós fomos dormir mais cedo, né, bem? Sim, bem mais cedo, lá para as 11, meia-noite. Acho que até antes, bem, acho que foi umas 11 10 horas, né? Foi 11, não foi meia-noite não, a gente foi dormir 11 mesmo. Aí eu fui dormir, foi no dia da limpeza energética. Vocês fizeram uma limpeza energética? Conta aí, relata aí. Contei. Então, eu falei para os meninos, olha, vamos fazer uma limpeza pra gente se sentir melhor, né? Porque vocês estavam com mal-estar? A gente tava inseguro. Vocês estavam inseguros? Inseguros, né? E aí eu falei, olha, vamos fazer uma limpeza aqui em casa? Vamos. E aquela limpeza que a gente fez uma vez no cômodo, que eu ensinei como é que faz um canal já, né? Sim, já ensinou, daquela forma, né? Daquela maneira? Isso, daquele jeito. E aí a gente começou a fazer e tal. Quando nós começamos a fazer essa limpeza, o Michael começou a se sentir mal. Começou a passar mal, Michael? Ele começou a sentir mal. Ele sentou, ele falou, mãe, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com tonteira. Ânsia de vômito. Aí eu falei, meu filho... Durante o procedimento da limpeza? Durante o procedimento. Sim. E aí eu falei, eu não posso parar, né? Eu tenho, porque a gente já tinha começado, né? Sim. Aí eu falei, eu vou terminar. E aí eu fazendo a limpeza, isso foi no processo, no meio do processo. Ele começou a passar mal, aí ele já sentou e ficou aqui concentrado na limpeza. Nas esferas. Então quem assumiu foi você? Foi você, Fabiana, que assumiu a limpeza, porque o Michael começou a passar mal. Ele começou a passar mal. E aí, no processo da limpeza tal, igual você já ensinou até pro pessoal todo. Ela e a Marcele que fizeram. Isso, nós duas, né? As duas. Isso. Você e a Marcele. Eu e a Marcele. E aí, eu bem concentrada mesmo, fazendo todo o processo. Aí, eu fui lá pra onde tá o carro, né? Sim, na garagem. Pra garagem. E aí, quando eu cheguei lá na garagem... É porque eles têm que entender que eu viajei de ônibus, de viagem. Isso. Então eu não viajei de carro, o carro ficou guardado em casa. Isso. E geralmente a gente começa a limpeza dentro de casa e depois a gente vai pra fora. Sim, né? vai fazer ao externo, ao redor da casa. Então eu fui pra área, fiz ali na área tudo, mas aí eu sentindo mal e o Mike escutando, ele tava escutando até correr. Tava, Mike? Tava correndo bastante, Ele umas, sei lá, 5 pessoas desesperadas correndo aqui dentro. Correndo, ele escutou correndo. Aqui dentro também no telhado dos vizinhos. Os vizinhos também estavam estando correndo? Correndo. Aí ele falou pra mim, mãe, eu tô ouvindo correndo. Eu falei, tranquilo, Maico, vamos continuar, eu vou continuar fazendo. Certo. E aí, quando eu fui lá pra garagem, eu vi um vulto branco passando rapidão, assim, sabe? Sim. Bem rápido lá na garagem. Aí continuei fazendo o processo, tá. Aí nós terminamos, fechamos a casa, isso era
umas 7 horas, Maicon. 7 horas. Umas 7 horas da noite, né? Aí a gente terminou tudo, e aí fechei a casa, tranquei tudo e a gente ficou aqui dentro, né? E aí com aquele mal-estar, porque o Maicon passou mal pra caramba, ele ficou um tempão mal. Sim. Fiquei até na hora de dormir mal, né? Foi. Aí a gente, até eu e a Marcele, ficou com muito assim... a gente ficou com medo mesmo, por quê? E quando ele começou a passar mal, a gente achou que ele tava vendo coisas aqui dentro e a coisa não queria sair. Sim. Né? E aí a gente pensou, pô, será que saiu, né? Porque a gente nem perguntou ele, mas a gente ficou naquela sensação que tinha coisas aqui dentro, né? Sim. Ainda. Aí, tá, aí a gente foi dormir. E aí é você, bem. Aí eu dormi, lá pras 10 horas eu dormi primeiro com a minha mãe, a Marcele. E quando eu dormi, eu lembro de eu estar em pé lá no meu quarto. Você foi dormir, aí de repente você se viu em pé no seu no quarto. Meu quarto. Exato. Então você foi dormir, é como se você tivesse projetado. Tipo, meio que uma projeção... Porque você foi dormir e estava passando mal. Você estava passando muito mal. Isso. Tonteira, enjoo, Sim. dor de cabeça, e você foi deitar. Uhum. Aí você se viu em pé no quarto. Em pé no quarto, só que eu me vi em primeira pessoa. Sim, então né? você como se você Só tivesse que saído. eu não tava controlando o meu corpo, por isso que eu acho que eu tava como o meu eu maior, Tá. né? Porque você falou da projeção e agora eu lembrei que eu não conseguia controlar meu corpo. Era como se você estivesse apenas Só observando. observando ali, um outro ser me controlando ali no sonho. Tá. Né? Aí beleza. Aí eu vim aqui pela porta, eu saía do meu quarto, vinha pela porta aqui da sala, desse portal que vai pros quartos, via a Marcele sentada no sofá e tal. A Marcele normal? Normal. Aí eu ia pra porta da Nós fomos sala. dormir depois dele, pra aham. você ver que... Aí eu ia pra porta da sala, e quando eu olhava pra porta da sala, ela tava aberta. Sim. E quando eu olhava lá pra fora, eu via várias vozes rindo e conversando. Vozes, rindo e conversando. Rindo e conversando. E quando eu olhava bem fixo lá, tinha como se fosse mais ou menos ali. Era 2 ou 3 Era homens. 3. Homens era Era 2, dois, né? né? Que você falou. Tinham 2 homens, parecendo aqueles jogadores de basquete LeBron James, aqueles negão grandão, Sei. fortão. Aham. E eles estavam em pé de terno. Eles estavam de terno. De terno. Era como se fossem dois Aqui LeBron embaixo era James. meio que vermelho. A roupa deles por dentro era Meio que vermelha. vermelho e o sapato era vermelho, que eu falei, né? Era o Então sapato era vamos lá, vermelho. eles eram pessoas negras, Negras, altas, tipo altas, LeBron tipo James, o LeBron, rosto parecido do é. LeBron. Uhum. LeBron James, eles estavam de ternos, porém a camisa interna era vermelha era e o pra sapato era Era vermelho. vermelho. Tá bom, pode continuar. Aí, esses eram porque era maior, só que tinha um outro ser ali que eu já vou falar. Tá. Quando eu olhava pra eles ficavam... Ah, tô aqui em Quesmora. Tipo, falando assim... Eles estavam gargalhando, Gargalhando e coretando ali... zombando. O lugar que a gente tava. Né? Como se fosse um Zombando. lugar tipo, que bosta. Que tipo bosta, assim. tipo, Eles que moram bosta. nessa porcaria. Nessa merda aqui, né? Uhum. E quando eles falavam isso, eles pulavam em cima do portão e ficavam olhando. Só que quando eles ficavam olhando, eles já pulavam pra dentro da casa. Eles pulou pra cima do portão e depois já Sim. pulou pra dentro e Pra invadiu dentro a da casa. casa, exatamente. O território da casa. O território da casa. Tá. Quando eles invadiu que ficou no corredor da nossa casa, veio uma mulher que no lugar, na minha mente, já sabia o nome que era Pomba, você sabe o quê? Sei, Que eu não vou aham. falar o nome dessa Sim, entidade. aham. Ela era negra e com vestidão vermelho. Ela era negra e vestiu todo vermelho. Só que ela não era grandona, não era o tamanho de uma pessoa, uma mulher normal. Normal, exato. E quando ela vinha, ela ficava rindo. Mas ela pulou também Não, ou ela? atravessou. Ela atravessou como um fantasma. Como um fantasma. Ela atravessou pelo Como um portão como fantasma. se ela estivesse atravessando uma parede. Tipo uma porta que não tinha nada ali. Ela simplesmente projetou-se, ela atravessou. Atravessou normal, exatamente. Tá. Quando eles estavam vindo... De que jeito que era o cabelo dela? Era curto? Era comprido, curto, preto. Preto? Curto e preto. E ela era preta bem... Não vou falar que é negro bombom, né? Aqui é preto azul mesmo. Azulado. Azulado. Os homens também eram assim? Os homens também. Tá. Só que, igual eu falei, os homens já eram grandão. E os olhos eram brancos, tinha bolinha Pai, preta? eu não lembro dos olhos. Sei. Não lembro. Eu lembro mais da roupa que era bem esquisito, com o vermelho. Era aquele vermelho iluminado, não era aquele vermelho mais... Vermelho sangue, aquele vermelho escuro. Era um vermelho vivo. Vivo, exatamente. Bem fogo, né? Sim.
E quando eles estavam vindo, um dos homens entrou pra garagem da nossa casa. Ele foi lá pra garagem. Pra garagem. E a hora que eles estavam vindo, os dois, a mulher e o outro cara, estavam vindo, eu lembro que eu andava pra trás e ficava só observando ali na porta Do portal. do portal indo pros quartos. Então, e eles estavam no rumo lá no corredor da porta da sala. No corredor pra vir pra porta da sala. Quando eles veio, Você recuou então um eu pouco? recuei só pra observar ali. Tá. Quando eles veio, o homem, ele ficou parado aqui. Na porta de fora? Só que ele não me olhava, ele ficava parado normal aqui, encarando a casa, observando. E a mulher, aquela mulher, ela sentava ali na parte mais ou menos Ela do entrou lado... pra dentro de casa? Entrou. Ela sentava do lado do rack ali da TV, Sim. da televisão. Ela sentava no chão? No chão. Com as pernas No cruzadas? chão, não. Essa, a perna assim é Cruzado, cruzada, né? sim. Cruzada. E ela ficou observando também, só que nessa hora, a mulher, ela começou a desaparecer. Ela começou a sumir? Tipo apagar com uma borracha, Sim, né? aham. Ela sumiu ali. E o cara ficou. Só que as paredes, os tetos e o chão da casa começou, não sei de onde saiu. Na hora que ela desapareceu, começou esse efeito. Exatamente, esse efeito. Quando ela saiu, não sei da onde que surgiu, começou a encharcar a casa de líquido vermelho. Líquido vermelho? Líquido vermelho no chão, no teto e nas paredes. Começou a subir assim, surgir. Subir como se fosse, tivesse vida própria e tivesse cobrindo a casa por dentro, assim. O vermelho. O vermelho, como se fosse tinta normal. Então vamos lá, ela desapareceu e começou então como se fosse uma tinta Uma vermelha, tinta vermelha. a andar pelo chão e subir pelas paredes e pelo teto. Pelo teto. Aí, cortando você em 2 segundos, fala pro papai como você falou pra mim que parecia o quê? O Na quê? hora que você olhou, a sensação O que você vermelho teve. era sangue. Era sangue. Era sangue. Era sangue. Não parecia, era sangue aquilo lá. Ele Então ela falou pra começou a mim. desaparecer E o aí chão e as paredes, o teto ficou puro líquido, parecendo igualzinho sangue. Aquele vermelho escurão, parecendo preto, Sim, sabe? aham. Aí beleza, eu fiquei parado olhando, só que é engraçado, porque quando eu tava parado olhando, eu não sentia nada molhado no meu pé. Sim. Era um líquido leve, que fala que você não sente nada. Sim, aham. É um trem que não... Era uma energia. uma energia Então. aquilo ali. Certo. Aí beleza, quando eu tava parado, eu escutei andando atrás de mim. Atrás de você. Assim, vindo do meu quarto. E a casa já estava toda vermelha, Toda por vermelha. dentro? Não tinha nada de branco, a cor atual da nossa As paredes casa. e o chão ficou tudo vermelho. Tudo vermelho, tudo. E quando eu olhava pra trás, vinha... Você lembra aquelas experiências que eu já contei muito no canal? De eu estar andando com um cara que ele tem um cabelo até o ombro? Sim, já falou até a vez da nave puxando. Isso, Não sei, exatamente. quem já viu suas experiências sabe desse cara que você Exato. fala. Ele veio do quarto e falou... Só que quando ele falou uma coisa pra Ele mim... veio lá de dentro lá do de quarto? dentro do meu quarto. Só que quando ele foi falar pra mim, eu senti que ele não tava falando ali pro meu eu maior. Ele tava falando pra mim que tava assistindo aquilo. Michael. O Michael assistindo. A consciência do Michael. Sim, a consciência do Michael. E ele falava assim, ó, eu sou o seu mentor e vim te ajudar. Aí você viu ele com cabelo grande. Cabelo grande. É o mesmo do seu... O mesmo dos meus sonhos. Sim. Com aquela roupa, aquele trem marrom, Sim, né? Aquela roupa de Jedi marrom sim. e tal. E quando eu fiquei olhando pra ele, só que ele, meu maior, já... Ele olhou bem nos seus olhos Bem e nos falou, meus vim te ajudar. Parecia que ele tava falando ali pra mim que tava assistindo. Pro Michael, eu vim te ajudar. Exato. E ele parou do meu lado na porta do quarto, né? Só que nessa hora, ele começou a olhar pra trás e eu fui olhar também. Quando Ele tava pra- olhando pra trás? Pra trás, exatamente. Como se ele tivesse chamado alguma coisa esperando ali. Chegando. Como se Chegando. tivesse alguém esperando pra entrar em ação. Isso, parado. exato. Exatamente. Quando eu comecei a olhar pra trás junto com ele, saiu da... Na verdade, eu vou contar de uma forma mais realista. Tá. Tava 2 olhão amarelo dentro do quarto. 2. Tinha um aqui, outro aqui. Amarelo. É, exatamente. Aí nessa hora começou a vir do outro lado, lá bem mais escondido do quarto, mais 2 olhos amarelos. Como se, imagina você tá olhando num lugar todo escuro e vê só 2 trem meio que de serpente, olho de serpente, Aqueles olhos na escuridão. na Dois escuridão, bem iluminado. bem iluminados, Bem amarelos. iluminado, amarelados. Só que nessa hora começou a sair do quarto. Eles. Eles.
E quando eles estavam mais pela parte penumbra, Sim. que ainda estava escuro ali, Tava breu. dava para ver o corpo dele como se fosse de fogo, tudo iluminado. O corpo deles era como se estivesse pegando tudo fogo. vermelho, tudo fogo. E quando eles estavam saindo, era dois. Eram dois. Era dois. Eu percebi que eram dois reptilianos. Eram reptilianos. Reptilianos. Vermelho, vermelho fogo ali. Não é um vermelho morto, não. Aquele vermelho vivo. Sim. Bem iluminado. E quando eles saíram, na mão eles estavam usando mais segurando para baixo, duas espadas douradas. Era dourado, não era? Douradas. Duas espadas douradas. douradas. Parecendo ouro iluminado, Sim. né? E quando eles estavam vindo, se eu não me engano, a espada do Raidon do Thor lá é dourada, não é? É dourado. Daquele jeito, Do Raidon. só que bem mais dourado. Sim. E quando eles estavam vindo, os dois ficam um pra frente do outro, aqui do lado da gente. Então eles ficaram um de frente pro outro. Um de frente pro Um outro. encarando o outro. Encarando o outro. Só que nessa hora, eles fez aquele mesmo movimento que o Raidon faz no Thor, que é fazer assim com a Eles espada. seguraram a espada pra baixo, na Isso. baia, e eles, igual com o Heimdall, ele Isso. enfia lá na Bifrost, Isso. eles enfiaram, eles fincaram ela no chão com as duas mãos. Exatamente, com as duas mãos, um pra frente do outro. Um de frente ao outro. Um de frente ao outro. Nesta hora, o chão, embaixo daquela espada, porque é como se você tivesse E catado detalhe, tava tudo vermelho. tudo vermelho. Só que engraçado, porque onde eles pisavam não ficava vermelho. Era como se eles tivessem... Não tem... Vamos supor, você cata bem pouquinho líquido. Ou... Energia. Calma, peraí. Ou... O que eu posso explicar? Um negócio, vamos supor, uma tinta e você... Não, um cimento e você pisa... A energia deles repelia. Repelia, O vermelho afastava repelia, dos pés dele. repelia, Ela afastava. voltava ao piso normal. Energia, no caso, realmente. Então, o vermelho, quando eles pisavam, Voltava, assim. ao redor do pé deles, É a voltava, mesma coisa que você abria. catar a mangueira de água, colocar no chão onde tiver uma poça de água, que vai repelir aquela Sim, água. você joga ali. uma tinta no chão, joga uma mangueira assim, ela faz Isso, assim, ela abre a Ela tinta. abre, exatamente. Onde eles pisavam, tava abrindo aquele vermelho, Sim. né? Não afetava eles. Não afetava eles. No momento que ele cincou a espada no chão, só que engraçado, porque a espada, ela não ficou assim a ponta, ela entrou pra dentro do Ela, chão. ela adentrou. Adentrou pra dentro do chão, as duas espadas. Só Ao que mesmo nessa hora, tempo? ao mesmo E tempo. os dois fez igualzinho o Ao movimento. mesmo tempo. No momento que eles se encaram no chão, começou a sair de lá de dentro do chão onde eles se encaram Onde a espada estava fincada. começou a sair um líquido branco, parecendo com aquele líquido... Aquela experiência das naves, daquelas frotas, que derrubavam um trem branco, uma cortina branca, e vinha aqueles Dos dracos dracos pretos. negros, sim. Exatamente. Aquele mesmo, não vou falar líquido, mas parecia um líquido Sim. ali, né? Só que começou a andar e começou a dominar aquele vermelho. Ele ia pra cima e não deixava aquele trem vermelho, né? Era como se ele tivesse, como eu posso explicar? Você cata uma tinta de uma cor vermelha e cata uma tinta branca. Só que uma branca que aquele vermelho não vai deixar branco. Ela começou a modificar a cor. Exatamente. Na verdade, ela começou a engolir aquela cor, aquele trem vermelho. Aquela cor, tipo como se fosse uma tinta que saía Tinta do fundo branca, das espadas, como isso. se fosse uma gruta de água ali Uma onde as gruta espadas de estavam. água, exatamente. Começou a engolir o vermelho. Engoliu o vermelho. Só que nessa hora que começou a engolir, esse líquido branco com vermelho ficava amarelado e isso eu escutava dentro daquele líquido vermelho como se fosse barulho de fritura. Como se estivesse fritando aquele trem vermelho. Você escutava nesse líquido amarelo. Um líquido como se estivesse amarelado fritando fritando o trem vermelho. Só que esse outro branco, ele andava pela casa toda, ia para as paredes, pro teto, ficava meio que engolindo aquele trem vermelho, tirando, Sim. né? Nessa hora, a casa ela começou a virar de cabeça para baixo. A casa virou de cabeça ponta cabeça. De ponta cabeça. E quando virou de ponta cabeça, e o homem já não tava mais aqui quando saiu aqueles dois reptilianos. Na hora que o reptiliano saiu, ele cascou fora. Ele não tava mais aqui. Eu olhava de volta, ele não tava. Era Nem o mentor dele. Não, eu falo Ele falou do negão, a entidade, o negão, a entidade que tava na porta de fora tá. observando. não estava mais aqui. Sim. Aí beleza. Na hora que os reptilianos saiu, o Mike disse que cascou fora. Não tava mais. Ele sumiu do nada. Aí, quando a casa começou a virar de cabeça para baixo, eu continuei em pé no teto, normal. Eu não Sim. caí, algo do tipo. Tá. Né?
Quando eu tava em pé parado, eu vi como se fosse esse líquido vermelho saindo meio que desesperado pela porta da sala. Pela porta da rua, da Pra sala. ir pra rua, É como se exatamente. estivesse saindo embora, correndo. Indo embora correndo ali pra ir pra rua, Sim. né? E a parede toda meio que ficando branca, daquele trem branco, Aham. sabe? Nessa hora a casa começou a virar de volta. Aí ela voltou ao normal. Era como se ele tivesse catado uma coisa que tivesse presa dentro, vamos supor, um teclado de computador que é mecânico, que é meio que abertozinho, Aham. e ele tivesse virado pra Pra baixo, sacudir, pra sair. sacudir, pra sair aquela sujeira, Sim, né, no entendi. caso. Aí beleza, aí virou de novo a casa, só que nessa hora, um daqueles reptilianos, ele soltou a espada que tava adentrada no chão, Ele deixou a espada no chão? Deixou, mas ela não ficou no chão caída, ela ficou Sim, enfincada. ela tava ali. fincada. Ele Fincada. soltou ela. Soltou ela e foi pro rumo do meu quarto. Ele foi pro rumo do seu quarto. Quando ele foi pro rumo do meu quarto, ele atravessou a parede e foi pra garagem. Ah, então ele não só pra fora de casa. Ele foi pro seu quarto que já dá acesso à Isso, garagem. já é direto mesmo, já é mais Aham. fácil. Nessa hora eu escutava como se fosse alguém pisoteando. Como se tivesse, vamos supor, uma pessoa enforca a outra e ela fica tentando... Assim. Desse jeito. Assim. Desse jeito. Ah. Quando eu vinha olhar pra porta da sala, Aí você correu pra fora. pra fora, eu não corri, eu fiquei ali na porta. Sim. E eu olhava pro rumo ali do portão que saía pela garagem. Quando eu olhava, eu via esse reptiliano saindo com não vou falar a pata, né? A mão. As garras. As garras. As garras no pescoço daquele cara. De um daqueles caras. Ele segurou, ele enforcou ele, começou a Ele enforcar ele. enforcou ele. Só que tava cada cara numa mão. Ele segurou os dois. Os dois, pela mão. Enforcando Ele era os bem dois. maior do que aqueles dois. Bem maior, uns 2 metros maior. Que esse cara tinha uns 2,5 metros e ele tinha mais uns 2 metros. Ele tinha uns 4 metros. Uns de altura. 4, 5 metros. E aí ele agarrou o pescoço de cada Agarrou um. o exatamente. Só que esses caras ficavam tentando bater ali Se sair. pra se sair. Exatamente. Só que quando ele tava saindo, o rabo dele... Lembra da experiência do Astral? Do Axel. Que eu vi o Axel com o rabo no pescoço daquele Sim, maior? aham. Ele saiu da garagem e o rabo dele tava no pescoço daquela mulher que tinha sentado ali. Ah, então quer dizer, ele tava. Uma mão ele tava enforcando um, A outra também. a outra, e a mulher tava sendo enforcada pelo rabo dele no pescoço dela, pescoço da dela. pomba gira. Daquela pomba, exatamente. Não falo o nome pra não chamar assim, Aham. né? Aí ela tava sendo enforcada no Sendo rabo do enforcada. reptiliano. Exatamente. E como é que era esse reptiliano? Pai, ele era todo... Só que ele não dava pra ver escama. O vermelho Ele era dele liso? Era tão, não é porque ele liso, era tão iluminado que você não via detalhes. Só o olho e a... Ah, lembrando também que eu falei pra minha mãe, quando ele tava saindo do quarto, a parte da cabeça... Ele tinha chifres. Então ele tinha uma característica diferente. De Dracos, mas sem asas. É tipo aquele reptiliano que apareceu na cozinha, azul, que tinha aqueles triângulos no rosto, como se fossem marcas tribais, e ele é azul dos olhos amarelos. Isso. Então são novos aliados que vêm chegando, né? Porque os reptilianos verdes com olhos amarelos, eu já falei que são os reptilianos primitivos. Mas nós estamos numa região onde novos reptilianos de outros lugares estão vindo para ajudar. Lembra do Michael falar que aquele fez a leitura mental em você e disse... como é que ele falou? Nós estamos com vocês. Nós estamos com vocês. Não foi esse do olho amarelo? Ele falou também Azul? que vocês não estão sozinhos. Então existem novos reptilianos cuidando da gente. Porque eu falo, a nossa proteção, os nossos guardas, os nossos mentores, os nossos amparadores são reptilianos. Esse trabalho é totalmente draco-reptiliano e nossa família é totalmente draco-reptiliana. Então é a nossa energia, é a família cuidando uns dos outros. E aí surgiu esses aí que são vermelhos, olhos Só amarelos. que não tem asas e tem chifres. Eles têm chifres pretos. igual os dracos. Igual os dracos, só que um Chifres pouco menor. pretos. Exatamente. É como se catasse metade do chifre dos dracos. Porque o chifre dos dracos é muito grande. É. Né? Cata metade do chifre dele. Porque a cabeça do Draco é, sei lá, umas 10 vezes maior do que daquele reptiliano que tava ali no quarto. Os dracos são gigantescos. Gigantesco. Então você cata metade do chifre realmente daquele Draco e coloca na cabeça do reptiliano. Que no caso vai ficar É muito pra trás? grande. É pra trás. É um chifre pra trás. É pra trás, só que é levantado. Sim. Né? Não é aquele chifre igual dos Dracos que faz assim aquele... Ele é reto. Ele O é draco aquele faz uma curva, uma né? curva. O dele é reto assim.
Sim. Né? Ele é meio que pra trás reto. Assim. E preto, E Michael? preto, chifre preto. Bem preto. E eles eram todo fogo vermelhado, aquele vermelho que você vê lá no horizonte, de tão iluminado. Fluorescente. E os olhos amarelos. Os olhos amarelos. Os dois. Não era só um, não, eram os dois. Aí, beleza. Aí ela tava sendo enforcada. Sendo enforcada. Só que no momento que tava chegando E perto eles do gritavam, portão... pediam socorro. Não, eles estavam tipo... Desse ela jeito. no rabo enrolado com Sim, só que ela não fazia barulho não. Ela tava ali meio presa e ela já entendeu que ela se fudeu ali. Aqueles dois que estavam tentando se E virar. os outros ainda estavam tentando se soltar. Tentando se soltar. Só que no momento que eles estavam tentando se soltar, aquele reptiliano, ele não tava falando na nossa língua de tipo assim, para com isso, algo do tipo. Sim. Né? Lembra aquela experiência da área? Da área. Que eu escutei aqui. Que ele falava... Eles falam ele tava falando reptiliano. Ele tava falando desse jeito, bravo com eles. Ele tava falando bravo. Bravo com eles. E nessa hora, ele foi e saiu. Era como se ele tivesse ido lá pra rua e com eles e eles ali se fudeu, porque com certeza apanhou, né? Sim. Porque o jeito que ele tava falando, ele não ia fazer carinho. Ele tava muito agressivo. Ele tava muito agressivo. Muito agressivo. Sem paciência, que fala, sim, né? Teve mais coisa? Foi isso, amor. Foi isso, né? E depois... E depois aquele cara do cabelo, ele falou que essa limpeza, ela vai durar por muito tempo. Mas não é uma limpeza que na qual aquela que eles fizeram ali vai durar por muito tempo. Eles ainda vão fazer muito mais coisas Eles aqui vão dentro. sempre fazer mais limpezas. Sempre vão fazer mais limpezas aqui. Aí eu acordei na cama. E o clima de paz, quando eu cheguei, Mudou totalmente. eu notei um clima de paz que eu não sentia há muito tempo aqui dentro dessa casa. Um clima de paz, amistosidade. Meses, né, com um clima diferente. A gente vinha num clima de muita luta, hostilidade, energética, né? Pessoas bombardeando a gente com trabalhos até de magia mesmo, né? Ameaças espirituais, esses seres o tempo todo ao redor aqui. Então, depois que você viu aquele reptiliano azul dos olhos amarelos com detalhes no rosto, e as coisas a gente vem sendo atacado energeticamente de uma forma muito bruta. Só que depois que quando eu cheguei de viagem, eu notei um clima energético muito diferenciado. E vocês ficaram em paz depois dessa experiência. A gente ficou bem melhor. Nossa. Que nem barulho aqui não fez. Um barulhinho de madrugada. Né? Ficou tudo em paz. Fez lá de fora, correndo, batendo Mas coisa. é da rua por causa das pessoas que usam drogas. Exatamente. Aos Agora, pontos de aqui tráfico. dentro tava tranquilo, é como se fosse encadeado e nada pudesse entrar aqui dentro. E vocês né? ficaram bem tranquilos. melhor, sim. Então, tá bom, obrigado, viu, Michael? Nada. Como se diz, eu sempre digo, confiar nos aliados, confiar nos nossos protetores, que todos têm, e quando a gente precisa e confia, eles vêm, né? Um forte abraço a todos, fiquem todos em paz.